Os pessoal, sou Rogério Baltazar, vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, ative as notificações, deixa o like se gostou, se gostar compartilha, vamos embora pro vídeo. Bom, hoje eu vou falar de um tema aqui, que é o desvirtuamento do Karatê, e o Karatê como um todo, tá? Hoje não é discussão específica do Karatê Kyokushin, o Karatê como um todo. O Karatê, ele se expandiu muito, não só o Karatê Kyokushin, o Karatê de contato, ele se expandiu muito, o Karatê de modo geral, ele se expandiu muito, e tem um lado bom e o lado ruim. O lado ruim o que é? Que muitas pessoas acabam criando os próprios estilos e tal, e até aí tudo bem, as pessoas têm o direito de criar o próprio estilo, tem, né? Eu acho que cada estilo ele deve ser pautado, enfim, ele deve ser pautado numa linhagem, entendeu? Por exemplo, mas o Oyama lá no começo não criou o Karatê Kyokushin, então uma pessoa qualquer não pode criar um estilo de Karatê também, até pode, mas o Oyama, se você pegar qual que é a linhagem do Karatê Kyokushin, já falei de linhagem aqui no canal. Qual que é a linhagem do Karatê Kyokushin? Ele vem de dois estilos sólidos, que é o Karatê Goju Ryu e o Karatê Shotokan. O Karatê Shotokan primeiro e depois o Karatê Goju Ryu. Esses dois estilos de Karatê, uma determinada pessoa, que é o Masoyama, treinou os dois, um mais do que o outro, mas treinou os dois, usou nuances dos dois estilos e colocou coisas próprias e criou o Karatê Kyokushin. Mas ele tem o Karatê Kyokushin, o que eu quero dizer é que ele tem um lastro, entendeu? Ou o Karatê Shotokan, ou o Goju Ryu, eles têm outros lastros que eu não vou nem saber dizer aqui, porque eu não estudei sobre isso ainda. Mas o Karatê Kyokushin, ele tem um lastro, entendeu? Se você cria um estilo do nada, sem lastro, se você treinou Karatê com alguém que não tem lastro, e num determinado momento criou um estilo que não tem lastro, fica tudo avulso, sem lastro, né? E isso é proibido? Não é proibido. É ruim, mas não é proibido, entendeu? Mas não é esse o tema principal do vídeo. Qual que é o tema principal do vídeo? É que com isso, muitas coisas gradativamente acabam se desvirtuando de coisas que são básicas do Karatê de uma maneira geral, né? Quais coisas são básicas do Karatê de uma maneira geral? A parte da hierarquia, por exemplo, não sei, outros estilos, pelo menos o Karatê Kyokushin tem uma determinada, todos os estilos tem uma determinada hierarquia, tem determinada etiqueta, entendeu? Falando um pouco do Karatê Kyokushin, que é o mais próximo de mim, né, que é o que eu vivo diariamente. Quais são as etiquetas do Karatê Kyokushin? E isso pode mudar de estilo para estilo, tá? Não é esse o caso. Tá? Tipo, no Shotokan pode ser diferente, tal, alguma coisa diferente, mas de uma maneira geral acaba sendo tudo próximo. Quais são algumas etiquetas básicas do Karatê? Do Karatê Kyokushin, melhor dizendo, né? Tipo, eu vou entrar no dojo, eu tenho que cumprimentar do estilo. Se eu já entrei com o treino já começado, ou se eu saio pra beber água e tal, eu tenho que ficar em 6A de costas pro tatame, até o professor pedir pra levantar, né? Ao cumprimentar, o menos graduado, o correto é o menos graduado, o cumprimento mais graduado com as duas mãos. O menos graduado não olha no olho do mais graduado, abaixa a cabeça. Esse embora poucas pessoas, aí que eu venho dizer como desvirtuamento, poucas pessoas seguem isso, né? Eu comecei falando de outros estilos que saem, mas até eu vou voltar um pouquinho e falar do próprio Kyokushin, entendeu? Agora eu vou dar um tapa no próprio Kyokushin, de uma maneira geral. Hoje, pessoal, vocês sabem que eu faço vídeo sem roteiro, sem nada, eu pego, ligo a câmera e vou falando aqui, né? E às vezes tá saindo algumas bobagens, mas às vezes eu penso coisas na hora também. Como agora, veio agora na minha cabeça. Muitas vezes eu vou em eventos de Karatê Kyokushin, aliás, sempre eu tô indo em eventos de Karatê Kyokushin, né? E as pessoas às vezes vêm me cumprimentar, às vezes faixa, não que eu ligue muito pra isso, mas eu sei que tem mestres que ligam e devem ligar mesmo, né? Eu não ligo, mas eu sigo isso e tem que seguir esse protocolo, independente de você ligar pra isso ou não, tem que seguir esse protocolo. O menos graduado vai cumprimentar o mais graduado com as duas mãos baixando a cabeça. Entendeu? Hoje em dia eu vejo faixa laranja, faixa amarela, vem me cumprimentar, ou vejo cumprimentando outros senseis amigos meus com uma mão, assim, né? Com uma mão. Isso assim,
pode parecer arrogância, mas não é arrogância, mas é etiqueta, isso é desrespeitoso. Isso é desrespeitoso. O mais graduado, ele pode cumprimentar com uma mão. Eu, como mais graduado, sempre cumprimento com as duas mãos também. Também é sinal de respeito, que eu acho que deve ter um respeito mútuo, e deve ter. Mas a etiqueta diz, o mais graduado é opcional, o menos graduado, ele deve cumprimentar com as duas mãos. Não olhar no olho, baixar a cabeça. Pode, para quem não é do meio, pode parecer uma coisa meio estranha, mas não é assim mesmo. Quando você vai num restaurante com a equipe, com a academia, com o pessoal do karatê, sempre o mais graduado começa comendo. Se no Karate Kyokushin tem essa tradição, né? Se o menos graduado come, ele paga castigo, paga flexão no meio do restaurante onde estiver, entendeu? Ah, mas isso aí é ruim, isso aí se o cara processar... Pô, o cara pode processar, ele vai até ganhar se ele processar, né? Pode processar por humilhação e tal, mas cara, se ele não fizer isso, ele não tá inserido no meio daquele contexto, entendeu? E é feito de uma maneira, hoje em dia é feito de uma maneira até brincalhona e tal, né? Todo mundo acaba entrando na brincadeira quando isso acontece. Mas o cerne do vídeo não é nem esse. O cerne do vídeo eu não estava no grupo. Teve um grupo que eu tomei conhecimento, que foi falado lá sobre a palavra us e tal, né? Enfim, e parece que foi perguntado apenas se como que a pessoa escrevia us, se era o OSU, OSS ou OSSU. Só para constar, já falei aqui, as três maneiras estão corretas, tá? Né? Alguns, até o Shotokan acho que escreve OSS na sua maioria, né? Nós do Kyokushin, algumas organizações escrevem OSSU e algumas OSU. Eu mesmo sempre escrevi OSU só, eu acho que eu gosto mais, que eu uso mais. Mas enfim, daí teve um lá de um estilo próprio lá, enfim, lá, né? Que ele falou que o karatê não já diversificou para o mundo inteiro, então não precisa ficar só preso no Japão e tal, e que ele mesmo não fala us mais, que os alunos não falam us mais, não precisa, é só ir aí, tudo bem, tipo... Eu acho que parece que teve até uns mestres que estavam no grupo que deram que colocaram o cara no seu lugar ali, né? Mas assim, tipo, vou dizer o que pra um cara desse? Vou dizer o que pra um cara desse? Tipo, o que? É uma pessoa que tem esse pensamento. Eu chego até a ter preguiça de discutir com a pessoa, né? Se a pessoa tem esse pensamento, só pensa o seguinte: então, para de treinar karatê, para de colocar karatê ali na fachada da sua academia. Coloque luta, treino de luta, pronto, né? Porque não é mais arte marcial, não é mais porcaria nenhuma, entendeu? É luta. Karatê não, eu já falei aqui milhares de vezes, karatê não é luta. Karatê é uma arte marcial que contém luta. Se as pessoas não entenderem isso, daí elas vão jogar fora. Daí não vai ter kata, não vai ter dogeiko, não vai ter parte técnica, vai ser saco de pancada, parador e tal, treino de luta. O kickbox? Kickbox é uma luta marcial, é uma luta. O kickbox não é arte marcial, é uma luta. É uma luta marcial, né? Mas ele não tem todas as nuances de uma arte marcial, como o karatê tem, entendeu? O karatê, independente do estilo, né, dos estilos com laço, com os estilos corretos, corretos que eu digo assim, os estilos que tem, como eu falei, que tem laço, que tem linhagem e tal, né, que vieram de uma tradição, eles são artes marciais, karatê é arte marcial. Se você não quer nem falar us, quer dizer, se a pessoa não fala us, a pessoa não deve cumprimentar para entrar, a pessoa deve entrar de qualquer jeito. Se abusar até entrar, deve fazer treino de tênis até, não sei, deve fazer treino de tênis em tatame, não sei, entendeu? Eu simplesmente não sei, mas aí não precisa de mais nada, né? Já jogou fora tudo. Então esse que eu digo que é o desvirtuamento do karatê, e nós temos que parar com isso, nós não podemos deixar desvirtuar. E quem é responsável por isso? Nós, os professores. Eu não tô nem falando desse us aí, que esse é o mais extremo, do cara não falar us e tal, isso aí não sei se tem solução mais, no caso desse eu não sei se tem solução mais, sinceramente. Mas nós, principalmente o Karate Kyokushin, isso que eu falei, nós devemos instruir os nossos alunos. Isso até eu instruo pouco, devo instruir mais etiqueta para os alunos, tá? Devemos instruir nossos alunos a cumprimentar com as duas mãos o mais graduado.
Viu mais graduado? Cumprimentar os. Cumprimentar com as duas mãos. Baixar a cabeça. Entendeu? Vai num ambiente de confraternização e tal, que é o pessoal do karatê que tá indo, comeu antes do sensei, comeu antes do Shihan, enfim, antes do mais graduado que tá lá, comeu antes do mais graduado, vai pagar flexão, vai pagar flexão, vai pagar castigo e tal. Isso tá inserido, porque a pessoa tem que entender que ela não deve fazer isso. Karatê é hierarquia. Hierarquia, ela tem que sempre que prevalecer, né? Vai num treinamento que tem muitas faixas pretas, a ordem da direita para a esquerda, do mais graduado para o menos graduado. A direita de quem está de frente pro professor, né? De quem está na primeira linha. Ou a esquerda do professor. Do mais graduado para o menos graduado. Não pode ter em terceiro, quarto dan, não pode um primeiro dan tá na ponta. Não pode, entendeu? Não pode. Tem que ser, tem 3 terceiro dan, tem 3 quarto, enfim, tem 3 terceiro dan, são os mais graduados. Tem que ser os 3 primeiros, independente de quem seja o primeiro, segundo, terceiro, né? Isso aí não, né? Mas tem que ser, entendeu? Tem que ter essa hierarquia. Tem que ter, entendeu? Deve ter. Isso não é arrogância, não é... Esse tipo de coisa deve prevalecer na arte marcial. Deve prevalecer. Cada arte marcial, acredito, tem suas... não sei de outras artes marciais, não conheço, né? Mas cada arte marcial tem as suas nuances, né? Chegou na academia, às vezes eu até vejo até alguns alunos fazendo o meu, às vezes eu não falo nada, mas eu devo falar mais vezes também. Isso é uma crítica pra mim mesmo também. Mas eu não falo porque às vezes eu penso que o aluno, às vezes ele tem que perceber que eu falo uma vez, depois eu falo, depois de 3 vezes eu falo de novo, né? Tipo assim, né? Alguns alunos percebem, principalmente os mais graduados já têm maior noção, né? E é assim que é legal, os mais graduados têm uma noção de como é a etiqueta, e os menos graduados aprenderem também por observar os mais graduados. Isso que é importante. Chegou na academia, vai cumprimentar todo mundo, chegou antes do treino e tal, né? Vai cumprimentar todo mundo que tá lá, sempre cumprimenta o professor primeiro, o mais graduado do menos graduado, entendeu? Sempre isso. Isso faz parte da etiqueta. Estou falando da parte da Kyokushin, tá? Do Karate Kyokushin. Talvez o Shotokan seja alguma coisa diferente e tal, eu já não sei, que eu não conheço tanto, não conheço muito, né? Daí, mas sim, enfim, cada uma tem que ter a hierarquia do seu estilo. E tem algumas hierarquias, tem algumas nuances que são, tem algumas etiquetas, que é melhor dizendo, que são do karatê em geral, né? Que, por exemplo, se falar us, né? Se cumprimentar com us, aceitar o treinamento com us, já falei o que significa us aqui, né? Então, enfim, se a pessoa não aceita isso, não quer falar isso, não tem nem o que falar, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários aí. E até a próxima. Os!